o dia em que Deus me curou de uma depressão. O ano era final de 2018 para início de 2019. Eu já vinha passando por vários problemas, né, lutas em todas as áreas, sendo perseguida no trabalho e amizades frustradas. E para completar, aconteceu de eu ter uma grande decepção, né? E essa foi a cereja do bolo que me levou a uma depressão profunda. Eu fiquei naquele estado de não querer sair do quarto, de não querer falar com ninguém, de não querer ver o sol, querer ficar trancada, né? E sem ânimo para nada, para viver. O meu mundo ficou literalmente sem cor. Ficou tudo preto e branco, tudo cinza. E eu fiquei no fundo do poço, morando sozinha, né, em outra cidade e morando de aluguel, e eu precisava pagar minhas contas e assim eu ia me arrastando para o trabalho, porque eu tinha que pagar as minhas contas, né? E não estava querendo me alimentar, não estava conseguindo, na verdade, não dormia direito, tinha insônias profundas e aquela crise de ansiedade, na verdade, né? Que você tem aquela sudorese noturna e se acorda encharcada, né? Suor terrível. E assim eu estava nessas condições, sem ninguém para me ajudar. Porém, havia uma senhora, né? Uma irmã enviada de Deus que me estendeu a mão e me ajudou muito. Porque eu não estava conseguindo mais ficar na minha casa, a angústia estava muito forte, eu estava muito depressiva e precisava de alguém para me ajudar e eu tinha que contar com alguém. Foi nessa hora que eu cheguei, né, para a irmã e desabafei tudo que estava acontecendo. Ela entendeu que eu estava com depressão e também fui atrás da ajuda médica, né, que diagnosticou de fato que eu estava depressiva. Passou uma medicação para mim, porém não me dei com a medicação, fiquei apenas com a medicação para dormir, porque eu só dormia à base de remédios, senão eu não conseguia dormir. E foram se passando vários dias assim, eu me arrastando com aquela angústia. É, dormia e acordava com angústia, né? Aliás, o remédio me fazia dormir, né? Na verdade. E quando passava o efeito do remédio, pela manhã que eu acordava, era aquela angústia terrível, na qual eu pedia para o Senhor tirar a minha vida, porque eu já não estava mais suportando aquela situação. Eu orava e pedia ao Senhor, porque eu não podia tirar a minha própria vida, mas eu pedia para que Ele tirasse, né? Para aliviar aquela dor tão profunda que tinha na minha alma. E foram se passando os dias e a irmã me cedeu um quarto, né, na casa dela, e ela cuidava de mim em oração, ela cuidava de mim com a alimentação também, ela sempre fazia algo para mim comer, porque ela estava vendo que eu estava muito debilitada. E você é depressivo, você não liga para nada, né, nem para comer. E eu já estava emagrecendo por conta das crises também de ansiedade que eu tive, né, e a depressão profunda. E quando eu saía do meu trabalho, eu ia direto pro trabalho dela, para a loja dela, e ficava lá esperando ela fechar a loja, porque eu não aguentava ir para minha casa e ficar lá. Era muito ruim para mim, ficava muito difícil para mim. E de lá eu já ia para casa dela, né? E foram vários dias dessa forma. E eu pedindo a Deus misericórdia, porque eu já não aguentava mais essa situação. E ela era a única pessoa que no momento eu podia contar, e ela estava me entendendo, né? Eu creio que foi Deus que colocou ela na minha vida. Mas foram se passando os tempos, os dias, e eu já não estava mais suportando aquela situação. Um certo dia eu cheguei, né, na loja dela, como todos os dias eu fazia, ficava lá, deitava no chão e ficava esperando ela fechar a loja. Nesse dia chegou uma pessoa, aliás, um irmão, né, na loja, e me viu. Ele estava fazendo campanha de oração, né, no monte, subindo, descendo o monte, que ele estava fazendo uma libertação para ele. Mas enfim, essa oração dele no monte serviu foi para mim. Por quê? Porque ele sentiu de Deus que precisava fazer uma oração para mim, porque eu estava necessitada, de fato, né? E aí ele pediu para orar por mim e logo eu aceitei, né? Naquela fase bem debilitada, e ele orou por mim e o Senhor começou a revelar coisas da minha vida para ele. E falou da enfermidade que eu estava enfrentando, da depressão. E ele disse: o Senhor vai te curar. E ele manda te dizer que ele permitiu essa enfermidade em ti também, porque tu tens enterrado os dons e os talentos que ele te entregou. E aí, e tudo estava batendo, né? Realmente Deus estava falando comigo.
E aí ele disse, o Senhor te diz ainda mais que tu não está dormindo na tua casa. E ele te diz que tu vai voltar a dormir na tua casa e que ele vai mandar um anjo te visitar lá com a cura. E aí, tudo bem, eu recebi e de fato eu estava como Jonas, né, fugindo, não queria assumir, né, chamado, nem responsabilidades, coisas para Deus. Eu estava querendo ficar no meu canto, né, vivendo a vida normal. Mas aí Deus não queria que eu fosse uma pessoa normal, né? Pessoas que são chamadas, elas não são normais, na verdade, né? E não dá para ter uma vida normal. E aí ele falou, né, essas coisas para mim, inspirado por Deus. E tudo bem, fomos para casa e com poucos dias eu disse para a irmã, a partir de amanhã eu vou dormir na minha casa. De repente eu senti um desejo de dormir na minha casa, mas já era Deus trabalhando, né? Já era o Senhor agindo ali. Eu creio, porque de mim mesmo eu não iria voltar para minha casa tão cedo. E a irmã estava ali me ajudando, fazendo orações antes de eu dormir. Ela sempre ia lá no meu quarto, orava por mim, intercedia, fazia um chá, né? Me dava palavras de ânimo, mas o Senhor queria que eu fosse dormir na minha casa, porque Ele disse que um anjo iria me visitar. Muito bem. E aí eu fui para minha casa, a irmã achou estranho, perguntou se eu estava bem. Eu disse, não, irmã, eu não estou bem. De fato, eu não estou bem. Mas eu estou sentindo um desejo de voltar para minha casa. Eu já tinha abandonado tudo lá, né? Não estava conseguindo fazer nada. E aí eu fui dormir na minha casa. E, pasmem, de repente, um dia eu amanheci e procurei a minha dor, aquela angústia profunda que eu sentia todos os dias, e ela não estava lá. Quando eu abri os olhos, eu disse, meu Deus, cadê aquela angústia, cadê aquela dor? Aí eu abri os olhos, olhei e tinha uma claridade da resta do sol que tinha entrado, né? O sol tinha entrado um pouquinho lá na cozinha, mas tinha iluminado todo o meu apartamentozinho, né? Que era bem pequeno. Mas iluminou todo o meu quarto e eu disse, meu Deus, eu tenho certeza que o anjo do Senhor me visitou nesse dia. Porque já fazia muito tempo, meses que eu me arrastava com essa angústia, que eu já pedi a Deus, né, para me levar, porque eu não estava mais aguentando viver. Eu não podia tirar a minha vida, eu tinha que esperar a misericórdia do Senhor, né? E nesse dia o Senhor me visitou, o anjo do Senhor me visitou e estava nítida, a atmosfera do meu quarto estava diferente, tinha uma claridade diferente na minha casa e aquela angústia de muito tempo tinha sumido. E eu disse, meu Deus do céu, ainda me resta uma esperança. Com a pouca força que eu tinha, eu me reergui, me levantei e comecei a me alimentar melhor, a lutar. Não foi aquela cura instantânea, não foi um milagre instantâneo, porém havia um processo que Deus queria me ver, né? Queria o meu esforço. E eu comecei a me esforçar, comecei a fazer caminhada, comecei a ir na academia, com aquela pouca força ainda me arrastando, mas havia um resquício de esperança dentro de mim, porque aquela angústia, ela já não estava naquela forma 100% que estava dilacerando a minha alma. E aí eu comecei a sentir que Deus realmente estava me curando. Foi quando eu mudei de cidade e aí eu comecei a ir para a igreja, a louvar, né? Recebi a oportunidade e ainda estava meio assim, ainda sentia que faltava algo, mas eu sabia que o Senhor estava comigo naquele processo e que a cura ia chegar 100% e eu estava aguardando firme e forte. E aí foi quando de repente eu já não estava mais precisando, né, da medicação, dos remédios para dormir. Fiz o desmame, não precisei mais de remédio para dormir. O Senhor me curou de fato e eu me levantei mais forte da depressão, para a glória de Deus. O Senhor me curou, o anjo me visitou e o processo eu consegui passar para a glória de Deus e me levantei mais forte, com mais discernimento. Enfim, Deus restituiu as minhas forças e eu fiquei curada 100% para a glória dele. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e que você possa ser abençoado poderosamente e fica com Deus e até o próximo vídeo. Amém?